ficavam disponíveis em farmácias e drogarias privadas do país, com valores até 90% menores que os cobrados normalmente. Até dezembro de 2016, quase 10 milhões de brasileiros e brasileiras eram beneficiados pelo programa, em mais de 35 mil estabelecimentos distribuídos em farmácias e drogarias privadas do país, com valores até 90% menores que os cobrados normalmente. Até dezembro de 2016, quase 10 milhões de brasileiros e brasileiras eram beneficiados pelo programa, em mais de 35 mil estabelecimentos distribuídos em 4.485 municípios brasileiros. A UPA, criada por Lula para ser um hospital de pronto atendimento para coisas de menor gravidade, foi uma revolução no atendimento à população, equipada com profissionais capazes de atender pessoas com crise de hipertensão, febre alta, cortes profundos, fraturas, infartos e derrames. As UPAs servem ao povo, na maioria dos casos, como um ponto de segurança e tratamento para a maioria dos casos. Até junho de 2014, já estavam em funcionamento 355 UPAs, responsáveis por 94 mil atendimentos diários, ou 2,8 milhões de atendimentos mensais. E depois disso tudo, em 2016, com o golpe, 2014, 2015, com o golpe ali, depois que derrubaram a Dilma, arrancaram ela do governo, começou a destruição total, onde os governos Temer já começaram os cortes e o governo atual aí do Guedes e do Bozo continuam também com essa destruição total ao sistema de saúde. E agora nós precisando de uma forma extremamente grande do nosso sistema, a gente está aí uma situação realmente bem complicada aí para as pessoas, porque a pandemia ainda não chegou aonde ela vai chegar, com certeza, com base aí nos estudos de pessoas que já estão acompanhando essa pandemia em outros países pelo mundo. Ou seja, né, nós estamos sequer começando ainda e, desgraçadamente, eles destruíram em pouco tempo tudo aquilo que a gente tinha, né? Bom, eu estou fazendo contato agora com o Dr. Rogério da Paz. O Dr. Rogério da Paz está nos Estados Unidos, mora lá, e ele vai conversar conosco. Deixa só dar uma conferida aqui, né, para saber se ele já está na ponta da linha ali nos esperando. Ou se não, né? Deixa eu chamar aqui para ver se ele nos atende, não é? Então, não é? Doutor Rogério da Paz, bom dia. Bom dia, Bea. Na luta, companheiro. Sobrevivendo. Sobrevivendo, mas tá olha me vendo só. Aqui? Não, não estou te vendo porque eu tô com outras coisas abertas aqui, porque eu... Ah, tá. Mas o que eu ia te falar, Temos tempo, tá? Ah, que bom. Então, conversar com o Dr. Rogério é importante porque nós estamos na ponta do outro lado da América, né? Aonde também agora é que está chegando a pandemia, né, Rogério? Tá chegando, né? E uma coisa que eu coloquei faz bastante tempo, já no início dessa pandemia, que numa hora dessas a gente tem essa total falta de liderança, né? Porque o que acontece? Essa semana eu dei uma entrevista aqui numa rádio aqui da região, e uma questão que as mensagens, quando as mensagens elas são assim duplas, as pessoas se perdem e elas não seguem, elas não sabem para onde ir. Então a população acaba ficando confusa e desesperada, né? O problema é o desespero. E aí nós temos uma mistura de
de histeria, de pânico, de paranoia, histeria, pânico e paranoia. E, claro, tem os dados de realidade. E nesses dados de realidade que o líder tinha que reforçar isso para a população, acalmar a população, evidentemente, e tomar medidas que fossem as adequadas. Agora, o que acontece? A gente tem aí, eu não gosto nem de falar um governo, né? Porque não tem. Isso não existe desde o primeiro dia. Bom, é inacreditável que uma parcela enorme da população, sabendo que esse sujeito é um sujeito extremamente desqualificado, em 20 anos, acho que 20 anos, ele nunca fez nada vezes nada, ele sempre foi um personagem bizarro, assim, cheio de preconceitos, foi expulso do exército, né? Vamos relembrar que ele foi expulso do exército e que sempre falou as maiores barbaridades, quando no voto daquele golpe de Estado, que a gente aqui, eu, Jorge e tu, a gente ficou comentando, e eu sinceramente não acreditava que pudesse ter acontecido aquele circo foi o início do pesadelo, aquele circo de horrores, em que esse sujeito que para mim é quase que inominável, né? Não gosto nem de falar o nome dele. Sinceramente não gosto e acho bastante inadequado, Bea, que as pessoas falem Bozo, né? Bozo nada. O Bozo era um palhaço. Olha, eu vi, o Bozo era um palhaço engraçado, um palhaço que até divertia as crianças, né? Tinha um certo carisma com as crianças. Acho que não deve se referir a este sujeito como Bozo, não. Ou é Bolsonaro, ou é esse inominável que está aí, né? Ele e a família dele, os filhos dele, fazendo ontem mesmo, esse filho dele aí está causando um transtorno diplomático, e entendam bem, né? Bom, as pessoas que a tua audiência é uma audiência extremamente qualificada e inteligente. A China é a maior potência hoje do mundo, e esse outro inominável fica falando absurdos contra a China, sabe? Que detém todo o poder energético no Brasil atualmente. Quer dizer, a população está totalmente sem líder, né? Foi levada a isso. Vamos dizer que parte da responsabilidade do que está acontecendo, os grandes responsáveis são a mídia corporativa e o sistema, o judiciário, o poder judiciário e a mídia corporativa, né? Então, é uma pena, né? Mas tudo tem preço, né? E, claro, sempre quem paga o preço são os mais fracos e vulneráveis. Haja visto o problema daquela mulher que foi para a Itália e transmitiu o vírus para sua, abre aspas, empregada doméstica, fecha aspas. Que ela não era uma empregada doméstica, ela era um ser humano, uma pessoa de 63 anos, né, no meu ponto de vista até jovem, trabalhando, e foi contaminada por não tenho informações mais detalhadas, mas uma pessoa que não tomou a mínima precaução de falar, por exemplo, que ela tinha ido para um lugar, essa pessoa vulnerável que estava ali servindo ela, provavelmente por um salário miserável e explorador, né? É indignante. Totalmente. Tu sabe que essa senhora que morreu, ela trabalhava nessa casa há mais de 20 anos. E a mulher foi para o carnaval na Itália, voltou com o vírus e teve que ficar em quarentena e não foi capaz de avisar
A empregada que já estava com ela há 20 anos de que ela estava com o vírus. Que coisa, sabe que isso é tão chocante, né? Não, tão, Bea, porque Bea, é tão, olha assim, olha como só. a pessoa, na verdade, assim, a pessoa, ela não tem conexão, né, com o outro. Não, olha, sinceramente, dessa classe média, da classe média, assim, brasileira... Que não espera nada, né? Que não difere muito das classes médias em qualquer lugar do mundo, não vou dizer... Só que, é claro, a gente tem uma história, um passado histórico que ele é único no mundo, da sociedade mais escravocrata que teve no planeta Terra. Exatamente. Né? Foi a sociedade mais escravocrata. E aí, o que acontece? Isso se reproduz historicamente, de uma maneira transgeracional. Tu vê, assim, uma coisa decadente, ultrapassada, conservadora e reacionária. Então, dessa classe média, olha, eu sinceramente não esperava nada diferente disso, entendeu? E Verdade. Isso acontece toda hora, todo momento. Realmente não me surpreende. O brabo é que isso se tornou o normal, né? É o normal. Então, as pessoas, elas convivem com isso de uma maneira normal, né? Por sinal, ontem, Bea, eu vi um filme, tu deve ter visto já, Bacurau, né? Não vi. Pô, tu tem que ver, Bia. Pois é, Bacurau... tu sabe, vou ter que pedir ajuda aos psiquiatras, porque eu não estou conseguindo assistir nenhum filme desses assim, muito cabeça, sabe? Não, mas esse filme ele é o nosso filme atualmente, entendeu? É um dos melhores filmes é um filme que retrata de uma maneira muito boa toda uma série de coisas. Tem que ver o filme. Eu sugiro que as pessoas vejam esse filme. Muito bem. Agora nós estamos nessa expectativa toda com relação aos números, né, Rogério? Porque aí nos Estados Unidos, por exemplo, não tem serviço de saúde, né, disponível. Então, tu sabe, talvez tu já tenha lido a projeção que tem para aí do número de mortos? Bom, saiu ontem. no Financial Times, saiu no BBC de Londres, saiu no Globo. A projeção de mortos para os Estados Unidos é de 2.200.000 mortos. Nossa. Bom, aqui na Flórida, Bea, é o seguinte, ó. Ontem mesmo estava saindo reportagens, as praias, aqui na nossa região, a prefeitura começou a fechar as praias, né? Porque as praias estavam lotadas. Santa Catarina também até ontem. Florianópolis, Santa Catarina também, o prefeito teve que fechou inclusive a ponte. A Santa Catarina? Eu acho que essa... Não tem outra alternativa. Essas são as soluções, né? Eu estou falando aqui com junto aqui, tá entrando em contato comigo um professor meu que mora no Oregon, né? Aqui, e ele dizendo aqui, né, que o Brasil e os Estados Unidos chegaram no fundo do poço, né? Sim, com as lideranças que tem, então... Porque assim, Rogério, a gente está com um mix desgraçado, né? Essa pandemia, tipo 1918, né? A gripe espanhola. Sim. E o craque da Bolsa de 1929. Só que agora os dois vão vir juntos. E junto nós não temos presidência, nós não temos o pior presidente da história do Brasil. Quer dizer, é um mix muito perigoso. E nos Estados Unidos não deixa de ser a mesma coisa. Assim, ó, já ia ocorrer essa, bem como tu falaste, já ia ocorrer essa explosão da bolha econômica, né? Sim. Novamente. Por quê? Porque o capitalismo se esgotou
para que o capitalismo possa se manter, ele tem que esgotar os recursos naturais